grave problema público, o crack. Desde os primeiros registros da entrada dessa droga em Belo Horizonte, os usuários da Pedra do Mal estão cada dia mais visíveis. Com algumas ações, a Cracolândia da Lagoinha foi praticamente desfeita, mas os viciados se espalharam pela cidade. Para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no estúdio o professor e coordenador do Centro de Pesquisa de Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É bom sempre voltar à PUC TV. Professor, a gente percebe, depois dessas mudanças, principalmente na arquitetura ali do Complexo da Lagoinha, que houve um afastamento ou distribuição, redistribuição pela cidade dessa Cracolândia. Isso é uma coisa perceptível? Realmente isso aconteceu na cidade? Aconteceu em parte. Na verdade, não houve o abandono dos usuários do crack, dos craqueiros, dos dóis, da região da Lagoinha. Ao contrário, o bairro da Lagoinha como um todo, em torno ali da rua Itapecerica e adjacências, tornou-se a principal região de consumo do crack em Belo Horizonte. Existem outras pequenas cracolândias na Zona Norte, mesmo na região central, mas ali na Lagoinha, e mesmo próximo a esses novos viadutos, a gente vai identificar pequenas aglomerações de noias de usuários que ficam ali alguns dias consumindo a pedra. O que houve de mudança concreta foi eles deixaram de se concentrar próximo à Pedreira Prado Lopes, ali na rua Araribá, onde há 4, 5 anos atrás era a principal Cracolândia, e se afastaram um pouco em direção ao centro, mas encontraram na Lagoinha uma região, um bairro propício, digamos um bairro receptivo. A Lagoinha ofereceu para eles tudo o que eles procuravam e aí, mesmo com a reformulação do Antônio Carlos, a região se consolidou como Cracolândia. Qual que é o ambiente propício assim desses usuários? Eles gostam realmente dos viadutos ou próximo a essas vilas, comunidades, favelas? Nós estamos falando do usuário compulsivo do crack, aquele que é capaz de ficar 4, 5, 6 dias fora de casa, consumindo a pedra ininterruptamente, de uma maneira por todo o dia. Ele pode até ter um processo de mobilidade, volta para casa, depois volta para a Cracolândia. Você nunca tem um grupo propriamente fixo todos os dias, é sempre uma certa rotatividade. E esse grupo de usuário do crack é compulsivo, aquele que já abandonou praticamente seu trabalho, sua família, ele está completamente dependente da pedra. Esse tipo de usuário do crack, ele gosta de uma região onde ele possa fazer uso dela sem riscos, sem ameaças dos outros, sem ameaça da polícia, sem ameaça das pessoas, da população, porque ele vai estar numa situação então de relativa proteção, entre aspas. Daí as cracolândias. Por isso que o crack gera esse fenômeno urbano, dessas aglomerações. Agora eles vão procurar que tipo de região na cidade? As mais degradadas, sujas, onde as casas estão completamente destruídas, onde as ruas estão mal policiadas, onde a iluminação é ruim e onde há proximidade com o fornecedor. E ali, a Lagoinha está do lado da Pedreira Prado Lopes. Então boa parte dos usuários do crack, ele compra a pedra dos traficantes da Pedreira Prado Lopes. E a gente tem que considerar que a Lagoinha já estava enfrentando um processo de degradação urbana há mais de 20 anos. Um bairro que era boêmio de Belo Horizonte, charmoso. E nos últimos 20 anos ele se tornou um bairro absolutamente abandonado, degradado, sujo, de desordem, de uma série de tipos de comportamentos desviantes e criminosos e delinquentes. Ali a Cracolândia encontrou o seu espaço. O ambiente perfeito para a gente. Absolutamente, está acentuando isso. À medida que esses usuários vão se concentrar na Lagoinha, a Lagoinha vai se tornar cada vez mais uma região excluída do restante da cidade, onde os demais moradores vão temer, onde os demais membros de Belo Horizonte, os demais moradores da cidade vão ter receio de frequentar aquela região. Os comerciantes já se ressentem disso. Os próprios moradores da Lagoinha estão se ressentindo, estão com medo, querem providências, não estão satisfeitos com essa situação. Ou seja, enquanto ninguém fizer nada, a Lagoinha vai se tornar uma região quase que proscrita da cidade de Belo Horizonte. E qual que é o grande desafio, principalmente para o poder público, em termos de investimento, de olhar para esse setor que realmente precisa de um olhar, precisa de uma ajuda e precisa de investimento? Certamente uma realidade como a da Lagoinha vai depender de um programa de revitalização urbana. Como foi feita no centro de Belo Horizonte, há 7, 8 anos atrás, um belíssimo projeto da prefeitura e que recuperou o centro de Belo Horizonte. Então é possível recuperar a Lagoinha
transformar a Lagoinha num bairro atrativo, que sabe, até turístico, da vida noturna de Belo Horizonte. Então você precisa de um plano para a recuperação das ruas, das fachadas das casas, né, de alguma maneira de oferecimento de oportunidade para o comércio se instalar. Para isso, você vai ter que atacar o problema da Cracolândia. Né? Para isso, você vai ter que, de alguma maneira, retirar em boa medida, ou desestimular em boa medida, que os usuários do crack fiquem ali alojados. Isso não significa higienização ou limpeza da cidade, como alguns críticos dizem. Na verdade, lidar com o problema da Cracolândia é, na verdade, mais do que proteger a cidade, é proteger os usuários do crack que estão ali absolutamente degradados. Eles são ali quase que subgente, né? Eles estão vivendo um processo de desumanização ali intolerável. Indivíduos que já não têm mais vontade própria, não têm mais capacidade de tomar decisões nas suas vidas. E achar que aquilo é normal, que eles estão fazendo escolhas voluntárias, me parece absurdo. O poder público, então, tem que lidar com a Cracolândia no sentido de proteger a vida dos usuários do crack, os chamados noias. Né? Você não está, a questão não é limpar a cidade, na verdade é recuperar a vida daquelas pessoas. Precisa, então, de uma política municipal de tratamento do usuário do crack em situações como aquela. E para isso, você tem que incorporar o tratamento ambulatorial, você tem que incorporar a internação. Em alguns casos, a internação involuntária, ou determinada pelo juiz, que é a compulsória. Não há outra maneira, Simone, porque o usuário do crack, no extremo da dependência química, do compulsivo, ele não tem mais vontade própria. Ele já não mais faz escolhas per si. Ele vai precisar de uma ajuda. Daí a internação para desintoxicação me parece fundamental. Eu não vejo, muitas vezes, outra solução para boa parte daquele problema ali da Lagoinha. Algumas soluções aparecem assim, né, de formas pontuais. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, ela pretende aumentar o número de consultórios de rua, né, que são aqueles que fazem o programa de abordagem direta. Seria um bom caminho ou isso é realmente só o início, é uma ação pontual? É um bom caminho, um bom começo. O consultório de rua, os técnicos vão até lá da região, é uma equipe multidisciplinar, aborda os usuários, oferece uma série de alternativas deles se tratarem, se higienizarem, se alimentarem e oferece para eles alternativa e caminhos de tratamento. O consultório de rua, se ele for apenas a porta de entrada de abordagem desse usuário, para que ele seja encaminhado para as outras alternativas, ou seja, a partir do diagnóstico que se fizer do caso lá, você vai encaminhar o indivíduo ou para o ambulatório, para o CAPS-AD, ou vai enviá-lo já para um tratamento voluntário, numa comunidade terapêutica, ou num caso mais extremo, ele já sai ali para uma internação involuntária, num leito hospitalar, num lugar específico, ou se ele tiver uma comorbidade psíquica, ele já pode ser enviado para um hospital psiquiátrico. Ou seja, o consultório de rua é importante, mas sozinho não vai ter utilidade nenhuma. Ele tem que ser conectado a essas outras alternativas de tratamento. Você tem que ter uma política de rede, de articulação de todas essas instâncias, reconhecendo, inclusive, o papel muito importante das comunidades terapêuticas. Elas ajudam, elas funcionam principalmente como tratamento voluntário, aquele que o indivíduo quer se tratar. Elas podem ser muito bem utilizadas, querem participar. O problema é que a Prefeitura de Belo Horizonte, até hoje, não quis o apoio delas. O que me preocupa é isso. Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, mantém uma postura omissa em relação ao problema, preconceituosa. Por isso que o fenômeno das Cracolândias, principalmente da Lagoinha, ele adquiriu essa magnitude que a gente está assistindo hoje na cidade. Então nós temos aí um grande desafio para todo sempre, né? Para o próximo prefeito, ano de eleição. Para o próximo prefeito, eu acho que me parece uma pergunta básica que nós temos que fazer aos candidatos, principalmente ao Márcio Lacerda e ao Patrus Ananias. Senhores candidatos, o que vocês vão fazer com a Lagoinha? Como vocês vão lidar com o problema da Cracolândia com a Lagoinha? Ou vocês não vão dizer nada sobre esse assunto? Eles têm que oferecer alguma proposta, alguma alternativa para esse problema, que é um problema urbano, é um problema da cidade, mas é um problema dos próprios craqueiros, dos próprios usuários do crack. São eles que estão tendo suas vidas degeneradas. É neles que a gente tem que pensar. E a pergunta fica, então, o que vamos fazer, né, professor? Uma política municipal, né, como nos termos que eu disse aqui. E não tem segredo, não precisa de tanto dinheiro como se imagina, tem dinheiro federal. O Ministério da Saúde já disponibilizou recursos, é possível o governo estadual apoiar, só está faltando um pouco de vontade política, não tem segredo.
Ótimo, professor, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Foi ótimo, e aí fica a dica então para os nossos candidatos. Muito obrigado, até uma próxima. Até a próxima. Pesquisa científica ajuda a melhorar a qualidade de vida da população. O Brasil tem aumentado os investimentos nessa área, mas ainda tem um longo caminho para percorrer. No ponto de vista de hoje, Mário Neto Borges, que é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, aponta como está o cenário da pesquisa em aspectos mundiais. A pesquisa ela é um fator primordial para o desenvolvimento de qualquer sociedade moderna. Ela faz a diferença entre a competitividade, o avanço da cultura do país ou a estagnação. O cenário mundial hoje ele é um cenário altamente competitivo em que os países que mais investem em ciência, tecnologia e inovação, portanto, investindo em pesquisa, investindo em transformação desse conhecimento em tecnologia e inovação, são aqueles que têm a melhor condição de oferecer para a sua população, para a sua sociedade, as riquezas e a qualidade de vida que todos nós almejamos. Portanto, a pós-graduação tem um papel importante nesse cenário porque ela forma exatamente os pesquisadores e os cientistas que vão ser responsáveis pela produção do conhecimento e pela transformação desse conhecimento em riqueza. Aqui em Minas Gerais, a FAPEMIG tem um papel fundamental nesse cenário. O Brasil é um país que se encontra numa posição confortável do ponto de vista da produção científica, é o 13º país produtor mundial de ciência, mas ele está numa situação muito desconfortável no aspecto de transformar esse conhecimento gerado em riqueza para a sua sociedade. O último dado apurado, que é o investimento de 2010, é 1,13% do PIB, investido em ciência, tecnologia e inovação, onde metade desse recurso vem do setor público e metade vem do setor privado, o que é muito pouco ainda comparado com os países altamente desenvolvidos e que são aqueles, como eu disse no início, grandes competidores no cenário da ciência, tecnologia e da inovação. No próximo bloco, personagens da ficção invadem o nosso programa. Tem também várias atrações culturais. O Revista volta já. Até daqui a pouco. Sair da ficção para a realidade. Este é um dos objetivos dos cosplayers, que se vestem como personagens de desenhos, vídeos e histórias em quadrinhos. E cabe à fotografia eternizar esses momentos. Nossa equipe foi conferir de perto o ensaio fotográfico. Veja só! Cosplay é o ato de você se vestir e interpretar um personagem de uma história em quadrinho, de um videogame ou de uma série de televisão para se entreter. Na fotografia de cosplay, a gente procura sempre fazer, porque é sempre uma referência, né? Então assim, que a foto ela realmente mostre o que aquele personagem representa, porque é uma encenação, né? Então a gente procura chegar até na escolha do lugar ou na iluminação, de trabalhar de uma forma que a foto ela comunique realmente a personalidade do personagem, né? Transmitida através, é lógico, da representação de quem está posando para a foto. Uma das coisas que eu me preocupo muito é a questão da caracterização do personagem. É importante saber como é o personagem. É impossível a gente saber todos os personagens. São várias animações, são vários jogos diferentes. Conversa com o cosplay, pergunta saber como que o personagem qual que é a característica psicológica, se ele é mau, se ele é bom. Aí entra os aspectos testes de iluminação, de cor, mas o mais importante é tentar retratar o cosplay o máximo possível, fidelizando ainda mais a roupa e a atuação dele. O cosplay vamos dizer, brincar de ser aquele personagem. Você tanto vê que você admira e ser ele por um dia. Investir nisso, ficar quanto mais parecido possível com ele. Tem muito cosplayer que faz
assim, se dedica durante muito tempo para fazer as roupas, para fazer os acessórios, para maquiagem. E eu acho muito bacana de preservar esse esforço dos cosplayers, tirando as fotos assim, em um ambiente que ajuda a trazer o personagem para a vida. A personagem que eu tô de cosplay no momento é a Madame Red, da série chamada Kuroshitsuji. Ela é a tia do personagem principal, ela é médica e no decorrer da história você descobre que ela é uma assassina e então ela entra em conflito com o sobrinho, que é o personagem principal. A Arlequina era uma psicóloga que trabalhava no Arkham City, que conheceu o Coringa lá dentro, o famoso vilão do Batman. Nesse meio tempo, ela tratava ele, uma lavagem cerebral nela, que ele deu essa primeira roupa dela que ele passou pra ela. E ela hoje é a namoradinha do Coringa, que todas as malvadezas, que o Coringa, todas as tramas, ela tá ajudando, como diz ela, meu fundinzinho. A fotografia cosplay, pra gente, ela foi um empurrão enorme pra melhoria da qualidade das nossas fotos. Justamente porque a demanda, né? Todo mundo, o cosplay quer ser fotografado, o cosplay é vaidoso. Ele se prepara, ele faz toda aquela a fantasia, os detalhes, né? Então a gente tinha um desejo muito grande de conseguir mostrar isso da melhor forma possível. Então a gente precisava evoluir tecnicamente. Para isso a gente começou a se equipar e estudar mais, e se reunir e fazer cada vez mais. Eu gosto de priorizar detalhes. Às vezes um pequeno gesto, às vezes uma foto mais fechada, algo para sair do padrão, para conseguir uma foto mais diferenciada. Assim. A foto para mim é o olhar. Às vezes você pode ter um equipamento mais simples, mas tendo um bom olhar, você consegue fazer um enquadramento bom. Então para mim, enquadramento e contraste é tudo que uma foto precisa. Fotografia é uma arte que não é simplesmente retratar, é simplesmente congelar aquele momento. Ele tem que realmente passar o significado daquele momento. A fotografia em si tem que ter um significado, senão ela vai ser simplesmente um registro vazio. Então a fotografia tem que mexer com as emoções. Às vezes uma mesma fotografia passa diversas mensagens para pessoas diferentes. Eu acho interessante isso, eu acho interessante que a fotografia ela não seja vista somente como algo técnico, mas sim como arte. Uma câmera e um olhar. Essas são as principais ferramentas da fotografia. E para os amantes dessa arte, Belo Horizonte é o lugar ideal para passar os próximos dias. A cidade recebe a segunda semana da fotografia até domingo, mesmo dia em que se comemora o Dia Mundial da Fotografia. Exposições, palestras, projeções e show fazem parte da programação que acontece na capital mineira e em Nova Lima. Juvenal Pereira, Guto Muniz e a agência Nitro são alguns dos convidados. Para saber mais informações, acesse o site que está na sua tela. Hoje é o Dia do Patrimônio Histórico. Para comemorar a data, neste sábado, a partir das 8 da manhã, em frente às palmeiras da Praça da Liberdade, será montado um tradicional tapete de serragem. Ele vai ser confeccionado fazendo uma releitura de uma das mais importantes manifestações culturais de Minas. Você pode participar desta e de outras atividades que vão acontecer durante todo o dia. E tem várias atrações culturais chegando em Belo Horizonte. Olha o que vem por aí! A cantora paraense Leila Pinheiro se apresenta para o público mineiro neste sábado, dia 18 de agosto. Olha só! Voz e piano interpretam desde Chiquinha Gonzaga a Adriana Calcanhoto. O show inédito para os mineiros também traz as canções do último disco de Leila Pinheiro. O show faz parte do projeto MPB Petrobras, que está em todo o país para levar a cultura e mostrar ao público o talento de artistas locais.
O show vai acontecer às 9 da noite no Grande Teatro do Palácio das Artes. Os ingressos custam R$20 a inteira e podem ser comprados na internet ou na bilheteria do Palácio. Com 46 mil habitantes, o aglomerado da Serra é a maior favela da capital mineira. No sábado, o grupo teatral Pacto fará uma apresentação gratuita do espetáculo Dos Pais aos Filhos, dos Filhos aos Pais. A peça, que já esteve em cartaz no Nordeste do país e com algumas exibições em Minas, será apresentada ao ar livre na Praça Cardoso, que é um ponto central do aglomerado da Serra. O projeto Compaixão, que está trazendo o espetáculo para a comunidade, vai fazer a distribuição de pipocas para o público. A entrada também é gratuita. De 21 a 26 de agosto, Belo Horizonte vai se tornar a capital da animação. O Animamundi BH traz para Belo Horizonte diversas atividades deste curioso universo. O festival, que roda outras cidades do país, traz mais de 50 filmes selecionados especialmente para a versão itinerante. O público pode adentrar o mundo da animação participando de oficinas diárias e gratuitas. A abertura do Animamundi BH é dia 21 de agosto, às 7 da noite, na Praça da Liberdade, com entrada gratuita. As outras sessões serão realizadas no Oi Futuro, com ingressos a R$4 a inteira. Para mais informações sobre a programação dos filmes e das oficinas, acesse o site www.animamundi.com.br. E tem música no Parque das Mangabeiras no domingo. Curtindo momentos a sós, provando seus beijos. O cantor e compositor Getúlio Prates se apresenta com o grupo mineiro de samba Odilara. Pro som da chuva que chegou aqui. O público vai ter a oportunidade de conhecer as músicas do primeiro álbum solo do cantor, produzido por ele. É domingo no Parque das Mangabeiras, a partir das 9 da manhã. A entrada é gratuita. Premiada como melhor cantora no Prêmio da Música Brasileira, faz única apresentação neste sábado em Belo Horizonte. Quem o olha agora assim despido da folhagem e da viçosa rama. Com voz suave, a cantora Socorro Lira sobe no palco do Teatro Santo Agostinho para interpretar as canções próprias e temas do CD Lua Bonita. E com sua licença vou entrando, ou quem sabe... A apresentação faz parte da turnê nacional em comemoração ao Prêmio de Melhor Cantora, na categoria regional do 23º Prêmio da Música Brasileira. Solicita permissão para falar ao povo, à multidão. A apresentação será no sábado, a partir das 9 da noite, no Teatro Santo Agostinho, que fica na Rua Aimorés, 2679, no bairro Santo Agostinho. Os ingressos custam R$24 a inteira. Mais informações pelo telefone 21 25 68 10. Além da música, o Grande Teatro do Palácio das Artes abre as cortinas para mostrar os passos e coreografias do Grupo Corpo na temporada de 23 a 26 de agosto. O público poderá ver 2 trabalhos da companhia, o espetáculo Sem Mim, de 2011, e Benguelê, de 1998. Em Sem Mim, as ondas Mar de Vigo das cantigas medievais, que levam e trazem de volta os amigos e os amores, são as que dão movimento a este espetáculo. A arte contemporânea do Grupo Corpo se encontra com as canções galego-portuguesas do século XIII. Da Europa para a África,
O espetáculo Benguelê exalta a cultura africana e as raízes plantadas na cultura brasileira. Os movimentos são guiados pelos ritmos afro-brasileiros e a representação clássica do balé dá lugar a batidas de pé e movimentos dos ombros e quadril. O Grupo Corpo se apresenta de quinta a sábado às 8h30 da noite e no domingo às 7 da noite. Os ingressos custam R$ 70 a inteira. Mais informações no site do Palácio das Artes ou pelo telefone 3236-7400. Neste final de semana, a capital mineira abre as portas do Chevrolet Hall para a cantora Maria Rita apresentar o show Redescobrir. Nessa fase inédita da carreira, a cantora interpreta os grandes sucessos da mãe, a grande Elis Regina. Passando pelas Águas de Março, O Bêbado e o Equilibrista, Como os Nossos Pais e outras canções. A turnê é uma extensão do projeto onde a cantora vem trabalhando desde dezembro de 2011. Depois de uma série de apresentações que passou por Belo Horizonte e outras 4 capitais do país, Maria Rita volta aos palcos de BH, agora com uma apresentação para que todos os fãs possam participar dessa nova forma de representar e redescobrir Elis Regina. Sábado às 10 da noite e no domingo às 8 da noite no Chevrolet Hall. Os ingressos variam de R$ 130 a R$ 80 a inteira. O Revista de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Se você quiser participar do nosso programa, mande seu recado pelas nossas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!